Irmãos, aqui é a missionária Marta. Hoje é dia 14/3/2025. Eu estava fazendo o vídeo anterior e do nada desapareceu o vídeo, cortou. Eu já subi ele para vocês estar entendendo melhor. Seria bom ver ele primeiro. Eu vou estar continuando em nome de Jesus no tempo do arrebatamento, da vinda do Senhor. Então, amados, eu estava falando a respeito de Apocalipse 11, da ira, não? Que o tempo que o Senhor derrama a ira no trono de Satanás, que nós não somos postos para a ira, como está escrito ao parecer em Tessalonicenses. Então, ninguém que seu nome está escrito no livro da vida, que é para a salvação, mesmo que tenha ficado nesse tempo de grande tribulação, se não as pôs a marca, se prevaleceu e ficou, e era o último e foi resgatado pelas duas testemunhas, eles não são para a ira. Então, antes de derramar a ira, o Senhor tira o último da terra, tá? E resgata o último. E depois do Senhor ter resgatado o último da terra, as duas testemunhas morrem e o Senhor chama elas lá no céu. E aí já está pronto para derramar a ira, como está escrito em Apocalipse 11, 19, 18. E sairaram as nações e a tua ira há vindo, e o tempo de julgar os mortos e dar galardão aos servos profetas e santos, aos santos e aos que temem o seu nome, aos pequenos e grandes, e de destruir aos que destruíram a terra. Então, serão destruídos na ira do Senhor, tá? O templo de Deus foi aberto no céu e a arca do pacto se via no templo. Houve relâmpagos, vozes, tronos, terremoto e grande granizo, né? Chuva de pedra. Será um dia, um grande dia e terrível. Apocalipse 8 fala que o quarto anjo tocou a trombeta. Agora vamos entender por que nós confundimos o arrebatamento no meio da tribulação e grande tribulação. Por quê? Justamente por causa do quarto anjo que toca a trombeta, um dos versículos que nos traz essa confusão. O quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a parte do sol. Então, o quarto anjo está na metade do tempo, tá? Não são 7 trombetas? O quarto anjo é o que marca a metade da tribulação. E nessa metade da tribulação, por isso que eu falei no vídeo anterior, que a escuridão, os 3 dias de escuridão, marca a metade da tribulação. Ou seja, saímos da tribulação e entramos em grande tribulação, que é os 3 últimos anos e meio. O quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terceira parte do sol, a terceira parte da lua, a terceira parte das estrelas, para que se escurecesse a terceira parte deles e não houvesse luz na terceira parte do dia. Qual que é a terceira parte do dia? A partir de 3 horas da tarde não vai haver luz. O que isso está falando? Está falando de dias pequenos, tá? A palavra não fala que ia diminuir os dias. E o que está acontecendo cientificamente? Os dias estão diminuindo. E eles têm uma programação da diminuição do dia por causa desse movimento que está acontecendo com o magnetismo da Terra. O Senhor está fazendo o próprio planeta mudar o transcurso de tudo, porque tudo passará agora por essa transição. Depois eu explico melhor sobre isso. Mas aí fala que escureceu e assim mesmo à noite também, tá?
assim mesmo a terceira parte da noite também foi tirada. De uma certa forma está nos dizendo isso, tá? E aí ele fala, e eu olhei e eu vi um anjo voar no meio do céu dizendo, ai, ai, ai. O que ele está falando? 3 ais. Está falando que nós estamos entrando no terceiro tempo, tá? Estamos entrando ao terceiro dia, tá? Glória a Deus, aleluias. Existe mais mistérios nisso, mas agora eu não posso entrar em detalhes porque eu gosto de explicar com versículos. Ai, ai, ai dos que moram na terra. Por que 3 ais? Por causa da intensidade da dor, do que vai manifestar em grande tribulação. A causa dos outros toques da trombeta, que estão para soar os outros 3 anjos. Então está faltando 3 anjos para trocar a trombeta, relacionando aos 3 anos que ainda faltam. A 4ª trombeta, glória a Deus. Marcos 13, 24 fala, mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá. Então, depois da tribulação, o sol escurecerá. E a lua não dará resplandor. E as estrelas cairá do céu, as potências serão comovidas. Então, só depois disso virá o Filho do Homem, tá? Então, vai haver esses movimentos ainda para dar cumprimento. Então, o que você vai ver? O que Marcos está falando? Marcos está relatando Apocalipse. Os próximos anjos tocam as trombetas e as potências são movidas. Você vê, vai cair uma bola, um meteoro grande, vai cair sobre as águas, e aí ele vai relatando os movimentos que vai acontecer no céu, tá? Isso também pode se entender desse versículo. Por quê? Porque todo versículo bíblico, como a palavra do Senhor é viva, ela vai renovar, e ela se renova, ela vai renovar e nos mostrar mistérios, porque há muitos mistérios, e um só versículo podemos saber várias coisas que o Senhor nos fala através desse versículo. O que depende é da revelação desse mistério, o que o Espírito de Deus vai estar nos mostrando nesse momento. Aí fala que as estrelas cairão, as potências serão comovidas. E aí, então, depois disso, virá o Filho do Homem, com poder e glória nas nuvens. Então enviará os seus anjos. Então depois então enviará os seus anjos a juntar os escolhidos dos 4 cantos, dos 4 ventos, de um extremo ao outro até outro extremo do céu. Atos 2, 20 fala, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. O que nós passamos hoje? É 14 de março de 2025. A lua se transformou em sangue e é a lua do bichinho de Jacó. Você sabia que essa lua é do bichinho de Jacó? E há mistério quando o Senhor fala, não temas, ó bichinho de Jacó, ó Israel. E depois nesse versículo fala o porquê está falando não temas, porque esse versículo está nos relatando esse sinal. Um sinal que antecede a grande tribulação. Então, olha, o que antecede a grande tribulação é essa treva do sol. E antes, aí o versículo fala, antes que venha o dia do Senhor, o grande e manifesto, o grande e terrível, em alguns versículos. No 21 fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo nesse dia. Então, amados, todo aquele, nós vamos entrar nesse tempo de grande tribulação, tá? Que são os 3 últimos anos e meio. O Senhor me revelou que o fato da graça terminar é para entrar nessa grande tribulação no tempo da lei,
para dar cumprimento, assim como foi no Antigo Testamento, o cumprimento das pragas no Egito, e trazendo o Senhor, trazendo juízo, se lembra? Sodoma e Gomorra, como que foi? O Senhor manifestará assim. Assim como ele manifestou no tempo da lei, ele manifestará de novo. Por isso ele termina o tempo da graça e inicia o tempo da lei na grande tribulação, aonde dará juízo, tá? Aonde acontecerá todas essas, o que está escrito, né? Essas pragas e tudo, todas essas manifestações, elas foram no tempo da lei e elas necessitam manifestar em tempo de lei novamente. Elas não podem manifestar em tempo de graça. Mas aí o Senhor diz que nesse tempo da lei, todo aquele que clamar, olha, vou voltar aqui, Atos 2, 21. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para cumprir isso também. Porque agora houve uma mudança. As pessoas que estão em grande tribulação, mesmo que não tenha se purificado, como nós nos purificamos para sermos guardados, essas pessoas agora estão em outra condição. Elas agora necessitam não colocar a marca da besta. Assim declara Apocalipse. Apocalipse 12, parece que 6 ou 11. Não colocar a marca da besta e invocar o nome do Senhor. Isso será o necessário para a salvação nesse tempo. Tá entendendo? Que interessante? Então, as leis mudaram. Agora, em 1 de Pedro 1,12, ora o Senhor se não compreende, porque às vezes nossa cabeça não dá. E por conservar tradições de ensinamentos antigos, é aonde nos choca, aonde não há compreensão. E a palavra do Senhor fala que ele não enche, não coloca vinho novo em odres velhos. Tem que se renovar. Na minha mente tem que se renovar. Meus pensamentos têm que renovar. Meu entendimento tem que renovar. E eu necessito aprender a renovar para poder aprender dos mistérios de Deus, porque senão eu fico com o antigo. Eu fico conservando o odre velho. E o Senhor não traz revelação para essa pessoa, porque essa pessoa está agarrada com as coisas velhas, tá? Então, amados, 1 de Pedro 1,12 fala: e a estes se lhes revelou não para si mesmos, senão para nós outros. Administravam as coisas que agora os são anunciada para os que hão pregado o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas nas quais anelam fazer ou olhar os anjos. Então está falando que para nós foi dado administrar as coisas anunciadas, pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor. Foi nos dado administrar os mistérios do Senhor nesse tempo, coisa que os anjos anelavam. Eu falei no vídeo anterior que quando o Senhor fala os anjos que saem a recolher, não são os anjos, porque não lhes foi permitido fazer a obra do Senhor até o final. Quem vai fazer a obra do Senhor são os homens. Quem vai participar da colheita até o final é os homens. Por isso o Senhor os chama de anjos, porque está relacionando eles com os 144 mil. Depois nós vamos estar explicando se podemos, se o Senhor nos permite, a respeito dessas coisas, para que compreenda. Então, amados, voltando, Isaías 62.
Porque aqui trevas cobrirão a terra e escuridão as nações. Mas sobre ti amanhecerá Jeová e sobre ti será vista sua glória. Estamos no tempo de que, por quê? Trevas já estão cobrindo a terra, tá? E o Senhor vai amanhecer sobre nós com a sua glória. E vamos poder levar a glória do Senhor às nações. O Senhor, nesse versículo, nesse capítulo, está, de uma certa forma, falando mais para os 144 mil que vão ser vestidos de glória, vão passar por uma transformação, vão ser apresentados no altar do Senhor como primícia, porque eles são a primícia da igreja, tá? O Senhor não vai desvalidar nada do Velho Testamento, ele não desvalidou a lei. Por isso, Jesus mesmo declara que ele não veio para abolir a lei, senão para cumprir. Então, para dar cumprimento à lei, o Senhor está falando aqui que sobre ti será vista a glória do Senhor. Em relação aos 144 mil e a transformação deles, a glória do Senhor estará sobre eles, ao ponto das pessoas olharem das duas testemunhas. Para você entender melhor, você vai relacionar melhor ao texto das duas testemunhas. As duas testemunhas, a glória do Senhor estará sobre elas. No entanto, poderão fazer todos os sinais que está escrito em Apocalipse 11. Porque não serão elas. Você lembra do texto que fala: ó Zorobabel, não é por força nem por violência, mas por ele Espírito de Deus? E aí depois o profeta pergunta: quem são estes? Estes são os dois olivos. Está falando das duas testemunhas, tá? Então, não será mais por força de homem, não será pela vontade do homem, será pelo poder de Deus, será pela glória de Deus. Por isso a glória de Deus estará sobre eles, porque eles serão a luz agora, nesse tempo de escuridão, nesse tempo dos 3 últimos anos e meio. E aí fala, olha para você ver como que Isaías nos anuncia esse tempo, que fala: todo gado de Cedar será juntado para ti. Está falando desse tempo onde todos serão juntados, tá? Então está falando dessas pessoas que estão para juntar. Mas estão para juntar como nós juntamos, porque nós somos pastores. Olha, eu sou pastor. Eu também junto gados. Eu junto as ovelhas. Não, essa obra será de uma forma diferente de tudo que nós conhecemos. E aí fala que nesse tempo, vamos falar do tempo de tribulação. Olha, todo o gado de Cedar será juntado, carneiro de Nebaote serão servidos. Será oferecido com um agrado sobre o meu altar. O que o Senhor está falando nesse versículo? Isaías 60 está falando do tempo de grande tribulação. Porque todos esses serão apresentados no altar. E aí fala: e glorificarei a casa da minha glória. Por quê? Porque a partir de quando entramos nessa grande tribulação, e os matarão, e quando os matam, são o quê? Ofertas. Assim como Jesus foi uma oferta. Assim como Isaac ia ser essa oferta, né? Foi a representação do que Jesus fez, mas o filho, né? O pai entregando o filho. Assim muitos serão ofertas no altar do Senhor. Quando os mártires manifestem, os mártires são as ofertas no altar do Senhor. O Senhor receberá com glória e glorificará a casa dele através dessas vidas. Agora eu te conto algo. Muitos de nós que não somos parte do exército dos 144 mil
são chamados para ser mártires nesse tempo do fim. Tá? Isso vai acontecer. Muitos serão chamados para ser mártires nesse tempo do fim. Aí a sua cabeça dá um nó para compreender. Mas, não é? Mas será. Muitos vão ser chamados nesse tempo do fim para ser mártires. Estão predestinados para passar por isso. No 8 fala: quem são estes que voam como nuvens e como pombas ou pássaros nas suas janelas? Está fazendo uma referência ao poder que o Senhor dará às duas testemunhas. As duas testemunhas são 144.000 de Apocalipse 7 e 14. O Espírito de Deus manifestará através da vida desses 144.000 profetas em todo o mundo. Eles voarão. Eles não necessitarão pegar ônibus, porque será uma perseguição e o governo vão querer colocar a mão neles. São as testemunhas. Vão estar incomodando muita gente. Vão estar indo em lugares onde pessoas estariam presas e sendo mortas, assim como está acontecendo na Síria. Eles iriam entrar aí para enfrentar o inimigo e arrancar as pessoas dos cativeiros, sem ser vistos. Então, onde eles vão ser revestidos da glória do Senhor e no poder do Senhor. Por isso, eles passarão por uma transformação também. Eu gosto de explicar tudo e falar tudo com versículos. Mas eu preciso soltar o que eu tenho guardado, o que o Senhor tem me ensinado, amém? No 14 fala assim: vendrão, né? Virão, desculpa, tá? Eu escrevo tudo em espanhol e fico traduzindo. E virão a ti humilhados os filhos dos que te afligiram, e as pisadas dos pés se encurvarão todos os que te escarneciam, e te chamarão cidade de Jeová, Sião do Santo de Israel. Por que Sião do Santo de Israel? Na realidade, os 144.000 é o Sião que vai manifestar. Lembra que eles estão com o Senhor Jesus, com o Cordeiro, em cima do monte Sião, e a palavra, vários versículos fala que de Sião virá a salvação nesse tempo. Olhe para os montes de onde vem o socorro, olhe para Sião, olhe de onde vem o socorro. Não serão eles, serão o Espírito de Deus. Por isso também, quando o texto bíblico faz uma analogia da vinda do Senhor e nos aponta, por isso alguns o Espírito mostra e eles confundem, porque o Espírito de Deus mostra que Jesus estaria nesse tempo de tribulação, resgatando. Então, como a pessoa pega esse mistério quando lê determinados versículos, confunde a vinda do Senhor. Mas na realidade, o Senhor Jesus, ele vem nas nuvens e fica nas nuvens, porque ele não pode descer. A santidade não permite que ele desça. Lembra do Senhor manifestando no monte Sinai e que não podia aproximar ninguém por causa da santidade? O mundo ainda está cheio de contaminação. Jesus já não pode estar nesse tempo. Então ele não desce, ele fica nas nuvens. Mas nós vemos essa salvação manifestando e vemos como se fosse a figura dele e sentimos o Espírito dele. Porque é o Espírito dele. Esse Espírito que manifestará, que seria o Espírito de profecia, não? O Espírito de profecia de Elias e Moisés, que vai estar atuante. No entanto, outros textos também nos fala dos 144.000 e nos fala que nós somos o seu exército
e que o general vai adiante, em pessoa, vai adiante. Ele vai adiante em espírito, tá? É o espírito que vai estar atuando. Ó Zorobabel, é pelo Espírito de Deus. Será pelo Espírito de Deus. Então, esse texto aqui que eu acabei de ler está falando, né, de juntar, de recolher, de juntar no tempo de escuridão. Olha aqui, Zacarias falando de Zorobabel 4:6. Então respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra de Jeová a Zorobabel, que diz: não é com exército, nem com força, senão com meu espírito. Há falado Jeová dos exércitos. 9. As mãos de Zorobabel colocará cimento nesta casa, e as suas mãos acabará. Então, Zorobabel começou a colocar cimentos, e agora é a hora de acabar, do Espírito de Deus acabar. E conhecerá que Jeová dos exércitos me enviou a vocês. No 14, e ele disse, aí perguntou, quem são esses? Quem são esses que vai vir acabar e vai vir na força do Espírito? Esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Em algumas versões fala que estão diante do Senhor da terra, dando a interpretar que eles são homens que estão aqui, estão de pé diante do Senhor, no altar do Senhor. Eles estão aqui, são homens terrenos, mas estão diante do altar do Senhor lá espiritualmente. Eles estão aqui, mas eles se mantêm diante do altar. Eles não desviaram, tá? Eles se mantêm todo o tempo na presença do Senhor. Em Apocalipse 11, 4 fala, essas 2 testemunhas, esses 2 ungidos, são os 2 olivos, as 2 oliveiras, os 2 candeleiros ou candelabros que estão de pé diante do Deus da terra. Tá entendendo? Olha aí o que eu acabei de explicar. Eles estão de pé, eles são 2 ungidos, são 2 humanos, que eles se mantêm de pé diante do Deus da terra, desde a terra, desde a casa, estão diante da presença do Senhor. Eles não se desviaram, são fiéis. Lucas 24, 47. E que se pregasse o seu nome, o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começando desde Jerusalém. Porque é o trabalho que as 2 testemunhas fará. Vão começar em Jerusalém, desde Jerusalém a todas as nações. Vão pregar o quê? O arrependimento. 48. E vós outros sois testigos, testemunhas dessas coisas. Aqui está chamando todos nós como testemunha. Por quê? Quando há um tribunal e um julgamento, é necessário testemunhas, não é? Por ser necessário testemunhas, essas testemunhas, o que elas fizeram? Deram testemunho, elas viram com seus olhos algo. E todo tribunal, quando está acontecendo um juízo, é necessário testemunho. Por isso é necessário essas testemunhas nesse tempo, para dar testemunho, para ver tudo o que está acontecendo. Então, por isso o Senhor coloca essas testemunhas até o final, tá? O Senhor não vai deixar as coisas assim por deixar. Assim como nós somos testemunhas de tudo. Tudo que você vê, tudo que seus olhos vê, tudo que você entende, quando chegar no tribunal, você será testemunha de tudo que você viu. E você vai ser chamado para testemunhar. Tá entendendo? Você viu algo que não está bem dentro de uma congregação, você testemunha daquilo. Tá? Por exemplo, quando o Senhor chamar essa pessoa
para dar depoimento em relação às suas obras, haverá testemunhos das obras dessa pessoa. Porque as pessoas que estão perto dão testemunho da minha vida. Vocês dão testemunho da minha vida. Vocês não me conhecem na minha vida cotidiana, mas vocês dão testemunho da minha pregação. Se eu errei, vocês dão testemunho dos meus erros diante de vocês, porque os seus olhos veem e vocês entendem. Então, por causa disso, vocês são testemunhas também. E de todo esse tempo e de tudo que está manifestando. Por exemplo, as injustiças que os governos fazem, vocês são testemunhas contra esses governos. As injustiças na saúde, você é testemunha. A injustiça que esse médico praticou com um familiar seu, você é testemunha. Para Deus, você é testemunha e aqui afirma: vós outros também sois testemunhos de todas essas coisas. Vós outros sois testemunhos. Diante do meu altar, vocês vão testemunhar tudo isso. Porque eu venho para julgar, para dar recompensa, mas também para julgar e condenar. Então, todas as ações, todos testemunham todas as ações, e isso tudo vai ser apresentado diante do altar do Senhor. Por isso que nós, como cristãos, temos que dar bom testemunho. Porque, diante de determinadas situações, o mau testemunho que eu dou será testemunhado diante do Pai. Tá entendendo? Olha, ela fez isso, isso e isso comigo, foi injusta comigo. Por isso necessitamos manifestar justiça em nós e através de nós, para com os outros, seja quem for, e para com toda a nossa vida. Porque nossa vestimenta de santidade é a justiça. A justiça produz em nós os vestimentos de santidade. No 49, aqui eu enviarei a promessa do meu Pai sobre vós outros, mas ficais vós outros na cidade de Jerusalém, até que seja investidas de poder desde o alto. Aqui, de uma certa forma, eu não vou revelar esse versículo aqui. Deixa eu ver. Tá falando, sim, tá certo. Então, olha, o Lucas 24:47 fala que eles pregarão o arrependimento no nome do Senhor para perdão dos pecados a todas as nações, começando desde Jerusalém. No versículo seguinte, fala que todos nós somos testemunhas nesse tempo, mas no 49 diz que ele enviará a promessa do Pai sobre nós, né? E aí ele fala, mas vocês, está falando dos 144 mil, que ficará no monte Sião com o Senhor. Haverá esse encontro deles, antecedente a todas as coisas, ao seu ministério, ao seu chamado ao cumprimento. Eles irão aí para receber poder. Então, o que acontece? Aí fala o versículo, mas ficarão vós outros na cidade de Jerusalém, até que seja revestido de poder desde o alto. Então, confirmando que eles serão revestidos de poder desde o alto para voltar para profetizar. Zacarias 4:6 fala, né? Deixa eu ver aqui se eu confundi os versículos. Estou repetindo o versículo de Zacarias aqui, desculpa. Fala de Zorobabel, não? Esses são os dois ungidos que está diante do Senhor de toda a terra. E o que eles farão? Isaías 61 fala o que as duas testemunhas, os dois ungidos, 144 mil farão. Reedificarão as ruínas antigas. Levantarão os assolamentos primeiros. Por quê? Desde o primeiro tempo que foi assolado o povo de Deus, desde dos assolamentos primeiros, as primeiras ruínas antigas, desde os primeiros pecados, será reconstruído. Toda essa ruína que esse pecado de Adão e Eva cometeu, será restaurado. Então, reedificarão ruínas antigas, levantarão assolamentos primeiros e restaurarão. Por que são eles? Porque restaurarão
não é restaurará, não está falando de Jesus que restaurará, está falando em plural. Levantarão os oscilamentos e os escrombos de muitas gerações, tá? Isso será restaurado. Por isso a profecia manifestará para a restauração e o cumprimento da lei e da profecia manifestará para a restauração. Eles não farão por conta própria, eles farão por Deus. É o Espírito de profecia que estará sobre eles que fará todas essas coisas e restaurará essas gerações passadas. E vós outros sereis chamados sacerdotes de Jeová. E a Bíblia os levantará como reis sacerdotes. Os chamarão sacerdotes de Jeová, ministro do nosso Deus, sereis chamados. Comereis as riquezas das nações, e com a sua glória sereis sublimes. E a descendência deles será conhecida entre todas as nações. Todo olho conhecerá a descendência desse remanente do Senhor. Essa descendência deles será conhecida entre todas as nações. Os seus renovos em meio dos povos. Todos os que vierem reconhecerão que são linhagem bendita de Jeová. Por isso que o Senhor pega essa primícia, esse remanente para ser a linhagem bendita de Jeová, tá? Por quê? Porque todos os 144 mil serão martirizados, morrerão, terão mortes, assim como os apóstolos tiveram essas mortes, serão mortos, serão mártires, vão matar eles, entendeu? E aí no 11 fala, porque como toda a terra produz o seu renovo, assim como a horta, né? O horto faz brotar a sua semente, não a terra, dependendo da tradução bíblica. Assim o Senhor fará brotar justiça, louvor diante de todas as nações. Joel 2, 1. Toque trombeta em Sião, fazendo a referência ao Monte Sião. E dá alarma ao meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem o dia de Jeová e perto ele está. Por que fala do dia de Jeová e relaciona esses 3 últimos e-mails? Por causa do juízo que vai estar produzindo. Vai ser terrível. Dias de trevas e escuridade, dias de nuvem e de sombra. Como sobre os montes se estende o alva, assim virá esse povo forte, está falando desse exército, grande e forte. Semelhante a ele não houve jamais, nem depois dele haverá em muitas gerações. Diante dele consumirá o fogo. Lembra das 2 testemunhas, o sinal que elas fazem? Que não sai lavaredas de fogo delas e queimam os seus inimigos? Então, olha, a relação desse texto. Diante deles consumirá o fogo, de trás deles abrasará a chama. Como a horta do Éden, o jardim do Éden, será a terra diante deles, porque oferecerá salvação. Levará o povo de volta para o Éden, tá? Para o jardim. E de trás deles será como o deserto assolado, por causa de todos os sinais que eles vão manifestar, as pragas e tudo, será uma assolação, mas será salvação, como o jardim do Éden será para os que são para a salvação, mas para os que são para a perdição, ou seja, vai ficar um caos essa terra, nesse tempo. Atrás deles como deserto assolado, nem tampouco haverá quem escape. Os seus aspectos serão aspectos de cavalos, e como gente de cavalo correrão, porque os 144 mil, esse exército do Senhor, serão como cavalos, porque sempre a palavra do Senhor
fala de cavalos de guerra em relação a guerras, preparar seus cavalos, algo assim. A preparação do exército era com cavalos, né? Eram os cavalos, os carros, né? Que carregavam os carros de guerra naquela época. Então tá falando de... Por isso que relaciona esse aspecto de cavalos prontos para a guerra, preparados para a guerra, tá? E como gente de cavalo correrão. Eles não vão estar montados no cavalo, mas eles correrão como se tivesse cavalo. Vão ser muito rápidos correr de um lado para o outro. Porque será muito trabalho para esses escolhidos. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos, porque eles não são muitos para toda a população que há e para todo o trabalho que eles vão ser destinados a fazer. Como o estrondo de cavalos saltarão sobre os cumbres dos montes, como o som de chama de fogo que consome folhas, né? Aqui fala hojarascas, né? Eu não saberia a tradução certa, mas são folhas. Como o povo forte, disposto para a batalha, diante desse povo, tá? Aí tá falando dos dois ungidos. Tá falando o povo, os dois ungidos. Diante dele temerá os povos, se colocarão pálidos todos os semblantes. Como valentes, correrão, em plural. Como homens de guerra, subirão muros. Cada qual marchará pelo seu caminho, não torcerá o seu rumo. Nenhum deles apertará o seu companheiro para poder fazer. Eu vou fazer, não sou eu quero aparecer mais que você. Cada um irá pela sua carreira, cada um correrá pelo que Deus destinou para ele fazer, pela sua missão, tá? O Senhor passa para os 144 mil, cada um terá a sua missão, seu objetivo, seu número de pessoas para poder resgatar. Há uma lista de pessoas, aonde que vai, o que vai fazer, como vai fazer. Há tudo ordenado pelo Senhor. No entanto, cada um estará tão concentrado na missão que não terá tempo para poder pensar que o outro está fazendo melhor ou mais do que ele e terá inveja, não. Eles vão ter o seu objetivo para cumprir e vão cumprir. Então, fala que cada um irá pela sua carreira, cada um irá pela sua corrida, cada um irá pela sua missão. E mesmo caindo sobre eles espadas, não os matarão, não os ferirão. Irão, eu estou lendo a Bíblia, tá? Eu estou lendo os versículos, não estou colocando minhas palavras, eu estou lendo, deixa eu voltar aqui, Joel 2. Vamos voltar lá. Irão pela cidade, correrão pelo muro, subirão às casas, entrarão pelas janela à maneira de ladrão. E o que Jesus falou? Eu virei como ladrão. Eles subirão como ladrão para resgatar as pessoas. Diante dele, desse povo, desse exército, tremerá a terra e estremecerá os céus. O sol escurecerá as estrelas, retrairá o seu esplendor, porque a glória de Deus estará sobre eles. A luz será maior. E Jeová, eles ficarão constrangidos com o poder. Jeová dará sua ordem diante do seu exército. Eles estarão amando de Deus, de Yud Rei Vav Rei, do nosso Deus, do grande eu sou. Eles não farão nada da sua vontade. Eles estarão em um só corpo com o Senhor.
estarão unidos em um só espírito. O Senhor me deu uma revelação sobre isso, sobre as cordas de amor, aonde o Senhor me fez estar parada e olhando para uma multidão de pessoas numa determinada cidade. E o Senhor me fazia olhar e escutar tudo que eles falavam e conversar com eles simultaneamente através do pensamento. E com o Senhor nós sabíamos tudo o que estava acontecendo, éramos informados de todas as coisas, sabíamos o que tínhamos que fazer e o que não tínhamos que fazer. Era nessa revelação. Eu era informada, assim como o Senhor, porque Ele estava do meu lado, era informada de todas as situações de cada um dos servos que estava passando naquele momento. Sabíamos o que fazer, havia uma comunhão. E o Senhor me dizia, esse é o corpo unificado. Quando o corpo está unificado, nós estamos em um só corpo, um só espírito. Há uma única revelação, há uma única comunicação, há uma comunhão tremenda, onde ninguém era mais que ninguém. Mas o interessante que o Senhor mostrava nessa visão, só os escolhidos tinham do Senhor, ou seja, os para a salvação. Quando entra em um só corpo com o Senhor, em um só espírito com o Senhor, você vê isso, por exemplo, na revelação. Deus, quando você está em um só espírito, Deus te revela algo. Quando pensa que não, você abre o meu vídeo, por exemplo, e eu falo a mesma coisa. Por quê? Porque estamos em um só corpo e um só espírito com o Pai. Mesmo que Ele revela para mim, você vai saber. Então há essa comunhão de comunicação. Então, Jeová dá ordem diante deles. Jeová vai estar diante deles. Eles não vão estar sozinhos por sua conta própria. Porque muito grande é o seu acampamento. Forte é o que executa a ordem, porque grande é o dia de Jeová e muito terrível. Quem poderá suportar? O texto faz questão de colocar o tempo. Qual que é o tempo que nós estamos falando? Do grande dia de Jeová é muito terrível. Estão falando desse tempo. Estão falando dos 3 últimos anos e meio. O próprio versículo declara. Então, amados, a palavra do Senhor, cada versículo, ele vai ter segredos. Nós necessitamos olhar bem cada palavra que está escrita, porque vai nos revelar o tempo, a hora, a respeito de que está falando. O Senhor vai estar revelando. Glória a Deus. Então, amados, acabou que o Espírito de Deus foi direcionando um pouco mais, trazendo mais revelações de alguns mistérios mais. Glória a Deus por isso, que o Senhor traz todas essas revelações para nós. Mas há mais textos a respeito dos 144.000. Posso estar falando sobre isso. Há mais texto falando a respeito da ordem do arrebatamento. Podemos analisar Apocalipse 12 também, para ver a respeito de como vai ser, como que o Senhor vai guardar a mulher, a igreja, e que tempo. Porque o próprio Apocalipse 12 fala de guardar a mulher e fala qual é o tempo. Eu vou explicar, eu vou fazer o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém? Para trazer edificação para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E ore por mim, para que o Senhor me fortaleça todos os dias, para poder estar trazendo a palavra, trazendo essas revelações e essa claridade em nome de Jesus. Amém? E compartilhe com outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão no engano e não compreendem, e não tem compreensão, não tem claridade. E todos nós devemos orar pedindo revelação. A palavra do Senhor nos diz que tudo que nós pedir nos será dado, que Ele não vai nos negar, e se nós buscarmos a Tua presença, Ele revelaria
o que está oculto, os seus mistérios ocultos, os mistérios que estão escritos nas estrelas, ele nos revelaria? Nós não buscamos, não nos esforçamos para isso. Por isso não temos esta revelação dessas coisas. Ficamos com poucos versículos que lemos ou com o pouco que aprendemos. Por isso não há um avanço espiritual. Não há um derramar de azeite. Às vezes a igreja mal interpretou o derramar de azeite. Desculpa, amados. O derramar do azeite. O azeite está na palavra do Senhor. Amém? E é quando eu estudo e que eu vou buscando, o Senhor vai derramando esse azeite sobre a minha vida. Vai me enchendo a minha lâmpada. E a minha lâmpada necessita estar cheia nesse último tempo. E eles falam, mas eu vou buscar em oração. O Senhor pode trazer revelação em oração, mas se você não tem o conhecimento da palavra do Senhor, não adianta o Senhor revelar determinados mistérios para você, porque você não entende. O Senhor pode me revelar mistérios do céu, Ele pode me falar a respeito das constelações, mas se eu não conheço das constelações, como vou saber o que o Senhor está falando? Uma vez o Senhor me disse num sonho, Orion, eu passarei por Orion. Eu não sabia o que era Orion, e eu fui buscar Orion, Bíblia. E aí fui descobrir que Orion era as constelações, Pleiades eram as constelações. Então, não adianta o Senhor dizer Orion para mim se eu não sei o que significa essa palavra. Então, eu posso buscar em oração as revelações do Senhor, mas se eu não estudo como essas revelações vão ser ministradas sobre a minha vida, se eu não busco compreender e estudar para compreender, não é? Por isso a igreja, ela está um pouco mais distante, fria, e não tem enchido suas lâmpadas de azeite, porque está distante da ensinança verdadeira. Come alimentos contaminados e alimentos de mentira. Metade verdade, metade meias verdades. Porque na realidade, em relação ao arrebatamento, eu tinha meias verdades. Eu não tinha a verdade completa. Eu não tinha toda a verdade a respeito da manifestação do Senhor nesses últimos dias. Eu não compreendia isso. Porque me fazia difícil compreender. Porque não tinha conhecimento. Porque não lia. Porque eu não buscava nessa direção. Da onde não me era revelado. O Senhor vai revelar para você a partir de quando você buscar. Eu vou buscar em oração. Mas se não completa a sua oração com a leitura bíblica, o Senhor não poderá trazer para você. Geralmente o Senhor faz comigo o seguinte: eu oro sobre determinado. Por exemplo, eu estou meditando em determinado tema. Estou orando nesse determinado tema. E o Senhor traz os textos desse determinado tema. Eu busco informações sobre esse determinado tema. E aí o Senhor revela sobre esse determinado tema. E às vezes o Senhor traz sonhos sobre esse determinado tema. Mas primeiro eu comecei a meditar. Eu parti, eu caminhei para essa direção. Para que essa revelação fosse ministrada sobre a minha vida. Entende? Se você está escutando essa palavra e toma os versículos e vai ler todos os versículos, sua mente vai se abrir e vai ser revelado para você, dentro desses versículos, mistérios que não foram revelados para mim. Porque o Senhor vai manifestar sobre a sua vida.
talvez de forma maior que manifeste sobre a minha vida. Compreende? Vai te dar um entendimento tremendo. Mas se você fica só com o que foi falado e não analisa, não esquadrinha, esse conhecimento, assim como minha voz, se apaga quando você termina esse vídeo, o ensinamento que eu fiz, a tendência é se apagar na sua memória. Mas quando você toma os versículos e estuda sobre eles, entra e são escritos no seu coração, porque o Senhor vai colocar convicção em você. Você não vai esquecer desse estudo, desses versículos, do que o Senhor realmente te falou. Entendeu? O Senhor vai trazer essa convicção. Glória a Deus, aleluias. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu posso estar fazendo outro vídeo agora, colocando para vocês, mas aí olhe o primeiro, o anterior a esse, veja esse e eu fiquei assim, como olha, se eu tô terminando o vídeo, isso significa que já viu esse, né? O anterior desse, né? É praticamente do mesmo tema, e o próximo também, em nome de Jesus, se o Senhor me permite, amém? Se o Senhor me permite, estará aí na plataforma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço.